Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, as respostas de Jesus nos colocam em constrangimento, porque é Ele quem diz a verdade que nós não queremos ouvir. Os discípulos hoje chegam para Ele e perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus, muito tranquilamente, pega uma criança e começa a dizer que o maior é aquela criança. E todos aqueles que se fizerem como aquela criança serão grandes no reino dos céus. Por que as respostas de Jesus nos constrangem? Porque a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Eles achavam que o maior era o guerreiro, era aquele mais forte, era o mais inteligente, era o mais preparado, o mais treinado. E, com certeza, conhecendo um pouquinho os discípulos naquela época, nós vamos com certeza entender que eles queriam que Jesus dissesse: o maior está entre vocês. Mas não, Jesus constrange cada um deles pegando a criança e dizendo: eis aqui o maior do reino dos céus. Por quê? As crianças naquela época, até pelo menos 12 anos de idade, elas nem eram consideradas da sociedade. Porque as crianças só davam trabalho. Porque as crianças não podiam ajudar os seus pais até os seus 12 anos de idade. Depois começariam. Por isso que Jesus, quando é apresentado no templo com 12 anos, começa a ser conhecido como filho do carpinteiro. Mas até 12 anos, uma criança era ignorada na sociedade. Quem é a criança que é o maior no reino dos céus? Jesus continua dizendo no Evangelho: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Uma criança não fecha o seu coração para ninguém. Uma criança, pela sua pureza, não tem o coração fechado para ninguém. Não tem o coração fechado para nenhuma pessoa. A criança, por mais que ela não goste de alguém, mas ela jamais odiará alguém. Jamais desprezará ninguém.
Se queremos entrar no reino dos céus, precisamos ser como crianças, o próprio Jesus disse no Evangelho. Então agora entre no seu coração e verifique se as portas estão abertas ou as portas estão fechadas para alguém. E se as portas estiverem fechadas para alguém e você quiser entrar no reino dos céus, abra as portas para esta pessoa. Para entrar no reino, as portas do seu coração precisam estar abertas. Por quê? Uma criança não despreza ninguém. Uma criança não mata ninguém no seu coração. Quem nós temos matado no nosso coração? Se queremos entrar no reino dos céus, proclame hoje no seu coração a ressurreição de todas as pessoas que estiverem mortas aí dentro. Mas Jesus continua, dizendo: em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, fazendo a comparação da parábola das 100 ovelhas, que se o pastor perde uma e a encontra, ele faz uma grande festa, vai dizer: em verdade eu vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Uma criança pode até brincar de esconde-esconde, mas uma criança quer ser encontrada. Uma criança não se esconde. Uma criança, ao se esconder, por exemplo, quando brinca de esconde-esconde com seu pai, ela brinca com o seu pai querendo ser encontrada. Os adultos fogem porque têm medo da verdade que Deus vai dizer. Os adultos se escondem nos seus milindres. E por isso que Jesus diz: se queremos ser como crianças, deixemo-nos ser encontrados hoje. Queiramos ser encontrados hoje. Paremos de ficar escondendo aquilo que nós achamos que ninguém sabe, nem Deus. Deus quer te encontrar naquela área que para você é mais difícil, porque só Ele pode mudar aquela área que para você é mais difícil. Deixe-se encontrar por Deus neste dia. Deixe-se se encontrar, porque a criança, mesmo brincando com o seu pai de esconde-esconde, pique-esconde, ou sei lá como é que você chama na sua região, mesmo dessa forma, o desejo da criança não é ficar escondido, o desejo da criança é ser encontrado. A criança nos ensina, porque muitos adultos se escondem porque fogem da sua própria verdade. De quem você tem se escondido? De quem você tem fugido? Nas desculpas de dizer: estou machucado, estou ferido, estou magoado, não quero, não me toque, não me rele, cheio de milindres. Aprendamos com as crianças, porque elas entrarão no reino dos céus. Uma criança, ao se esconder, não quer ficar escondida, quer ser encontrada. O adulto, ao se esconder, foge por covardia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. E quem é ainda esta criança? Nós vamos para a primeira leitura do livro do Deuteronômio. E aqui há algo muito importante, principalmente para os nossos tempos. Moisés soube de Deus que ele não entraria na terra prometida, que quem entraria na terra prometida era Josué. Mas Moisés poderia ter reivindicado os seus direitos. Foi eu que tirei o povo do Egito. Foi eu que conduzi o povo 40 anos no deserto. E agora, na hora de gozar da terra prometida, quem entra é Josué. Isso é um absurdo. Uma criança não reivindica os direitos da terra, porque sabe que o maior direito que ela tem é ser amada. Uma criança não reivindica lugares, status, posses, bens que passam. A criança sabe reconhecer qual é o verdadeiro tesouro.
O verdadeiro tesouro para Moisés não era a terra prometida. O verdadeiro tesouro para Moisés ele já tinha recebido. Ele já falava com Deus face a face. Ele já era amigo de Deus. Aprendamos com as crianças e paremos de reivindicar direitos nesta terra. Porque enquanto reivindicamos direitos nesta terra, não damos atenção ao que realmente é nosso, contemplar Deus face a face. Daqui a pouco neste altar, eu estarei levantando o pão que não será mais pão, será Jesus. Este é o nosso direito. Jesus é o nosso direito, porque Ele se fez direito de cada um de nós. Aprendamos com as crianças, porque assim entraremos no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!